marca da promessa. Ele me fez, eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Decidido tu estás, é fiel para cumprir. O nosso Deus, Ele nunca falhará. Diga a minha sorte diante dos meus olhos. Diga outra vez, o meu Deus, Ele nunca falhará. Eu sei. A minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu tenho uma Ele me fez, eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Ele me fez, eu tenho a marca da promessa. Sim, Senhor, eu tenho a marca da promessa que Ele me Mas quem vai apagar o selo que há em ti, a marca da promessa que Ele te fez? E quem vai me impedir? Se decidida estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. Diga! Eu sei. Sim, Senhor. Diante dos meus olhos, o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará um vez. Minha sorte Ele já mudou diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa. Diga, eu tenho. Que Ele me fez, eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Oh, Santo e digno é Jesus. Graças nós te damos, Senhor, pela tua promessa, Senhor, sobre a nossa vida, Deus. A tua marca, o selo da promessa, Senhor. Graças, Jesus. Graças pelo teu povo nesta manhã, Senhor. Aleluia. Continuamos louvando ao Senhor, porque Ele é a nossa porção. Amém. Aleluia. Oh, diga ao irmão que está ao seu lado: o
O Senhor é a tua porção. Ele é a tua herança. Tu és a minha porção. Tu és a minha herança.
és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tu não mudas. Teu amor continua, Senhor, em nossos corações, Deus. Esse amor que está em teu coração, Senhor, que queres, Senhor, contribuir, Senhor, no meio do teu povo, Deus. Aleluia, Jesus. Tu és grande, tu és poderoso, tu és santo. Nada se compara a ti, Senhor. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Tu estás aqui para abençoar o teu povo, Jesus. Fazer dele um povo mais do que vencedor, Senhor. Vivendo de fé em fé, de vitória em vitória, Deus. Levantando cada vez mais para honrar o teu nome, Senhor. Usa o teu povo neste lugar, Senhor. Faz dele um povo, Senhor, vencedor, que glorifica o teu nome, que te exalta em todo o tempo, Senhor Deus. Leva-nos mais além, Senhor. Queremos exaltar-te com todas as nossas forças, Senhor. Aleluia, Deus. Estás aqui, Senhor. Aleluia. Tu és o Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus. Tu és o Senhor Deus Todo-Poderoso. És o mesmo, Senhor, tu não mudaste, nem nunca vais mudar, porque essa é a tua essência, Senhor, de seres perfeito. Que Ele cuida de si. Amém. Coloque diante do Senhor a sua vida nesta manhã, agora mesmo, em nome de Jesus. Entregue para Ele tudo aquilo que o preocupa, tudo aquilo que você diz que não é capaz. Você sabe que o Senhor está do seu lado para o ajudar e para o fortalecer.
Pronto, nós vamos ter um momento especial agora. Eu quero explicar exatamente à luz da palavra de Deus o por que fazemos isso como e faço também como pastor responsável do ministério. Há uma ordem que Jesus disse a sus discípulos antes de subir ascender a los cielos. Ya había resucitado y ahora estaba Jesús con sus 11 discípulos, ¿no? Y le dice, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ensinándoles que guarden todas estas cosas. Entonces, yo creo que hay un mandato que abrange a todos los creyentes que nacen de nuevo, ¿okay? Que es realmente tornarnos discípulos. El propósito y el objetivo que yo tengo siempre como pastor de enseñar es las Sagradas Escrituras, es porque yo tengo la certeza que si alguien oye las Sagradas Escrituras y coloca eso en práctica, entonces se va a tornar un discípulo del Señor, ¿no? Discípulo está asociado a la palabra testimonio, que viene del original martureo. Es alguien que sigue a Jesús, custe o que costar. Y ese es todos nosotros que somos cristianos, entonces tenemos que tornarnos en discípulos, ¿no es cierto? Ahora, entre los discípulos va a haber algunas personas que se van a tornar obreros, ¿no es cierto? Algunas otras iglesias pueden tener otras definiciones, otros nombres que son colocados a los cooperadores. Un obrero es un cooperador. Y entonces, y parto del principio que está en la Sagrada Escritura, que dice que la seara es grande y son pocos los obreros. Rogad al Señor la seara para que envíe obreros. Y entonces creo que en la medida que la iglesia va avanzando, en la medida que Dios va acrecentando, porque quien acrecenta a iglesias es Dios, y esos discípulos comienzan a vivir la vida cristiana, algunos, puede ser hombre, puede ser mujer, van a tener algunas características que a mí como pastor me van a llamar la atención, o Dios me va a llamar la atención a mí, para poder convidarlos para poder ser obreros, para poder realmente asumir una posición de más compromiso. No se trata de personas que pasan a ser superiores a otros, no se trata de eso, sino se trata de personas que conforme al don, al talento, a la disposición, a la entrega, entonces son convidados para poder realmente ser obreros. Evidentemente, yo no creo que un pastor, por más capacitado que sea, va a hacer toda la obra sozinho. No funciona. Yo ya fui pastor más nuevo, de iglesia, y era el pastor polivalente. Hasta cantaba. Mejor que Aurora. para que veas, uno termina haciendo todo, ¿no? Y muchas iglesias funcionan así. Pastor faz todo y más alguna cosa. Eso bíblicamente no es correcto. O sea, después ya en los últimos años, ya las últimas 2 décadas, ya a mi forma de pensar fue mudando y conforme a la responsabilidad que... Y desde aquel entonces para acá, Dios ha ido levantando obreros que también están edificando la iglesia y que vos están a ser usufruindo desde ya, ¿no? O sea, no solamente a través de un ministerio que yo tengo, sino también a través de hermanos y hermanas que hacen parte de este ministerio y que contribuyen con sus dones, con sus talentos, con sus habilidades dadas por Dios. Entonces, y algunos de estos obreros, estoy siguiendo un sentido secuencial, algunos obreros van a ser llamados por Dios para cumplir
un oficio dentro de los 5 dones de ministerio, conforme está escrito en la palabra de Dios. A unos constituyó apóstolos, profetas, evangelistas, pastores y mestres. No, eso es algo que ya en el transcurrir, la dedicación, la entrega, el compromiso, Dios también va revelando. ¿Está cierto? Y entonces, tanto a nivel de obrero como ya aconteció también aquí a nivel de ministerio, en su debido momento nos reconocimos, porque yo creo que es una manera también digamos, de una manera oficial de reconocer un servicio, la entrega que están a hacer los hermanos que fueron convidados. ¿Ok? No es vaciado en años o experiencias, sino simplemente en algunas características, y hasta ahora, a Dios gracias, pronto hemos sido dirigidos por Dios. Precisamos obreros, ¿por qué? Porque las personas van ficando velhas. Algunos salen de nuestros medios, se van a otras congregaciones, siguen otro camino. Y bueno, no aconteció aquí, mas a veces algunos obreros terminan siendo eliminados por Dios, porque se desvían doctrinalmente, moralmente. Acontece, ¿no? Y ya puede acontecer a un pastor, o un evangelista, o un profeta, como puede acontecer a cualquier cristiano. Por tanto, no es el título que me garante o me segura que yo estoy muy bien con Dios. No, pero al contrario, el título que yo pueda vir a adquirir, él es para que yo pueda realmente tomar responsabilidad. Yo estoy hablando todas estas cosas para que usted entienda nuestro modus operandi, ¿no? ¿Entiende la palabra, no? Nuestra manera de operar. Usted puede después, sea en internet o se encuentra con otro creyente o habla con cualquier pastor y decir, no, nuestra iglesia somos así, tenemos diáconos, tenemos presbíteros, tenemos obispos, tenemos, qué sé yo. Y hay iglesias que tienen patriarca. Pronto, pero eso no lo entendía. Pronto. Cada iglesia tiene su sistema de organización. No somos así. Para mí los creyentes deben se tornar discípulos. ¿No es cierto? Algunos discípulos van a tomar posición de obreros en algunas áreas de servicio dentro de la iglesia. Y queriendo Dios, algunos de esos obreros serán llamados por Dios, no por mí, sino por Dios serán llamados para ejercer un oficio como pastores, profetas, evangelistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tá? O salmistas, como el caso de nuestra hermana Aurora también en la área de la música y la administración del obor. En fin. O misionario también. No son conceptos que están escritos, la palabra misionario es muy nueva, mas también evidentemente entendemos de que alguien puede salir de su lugar, de su tierra, e ir a otra región del país o un país extranjero y hacer la obra de Dios. En fin, Dios va orientando las cosas, ¿no? Entonces, yo convidé al hermano Fernando, al hermano Diogo Piño, que no son creyentes nuevos, pues ya comenzamos a trabajar y comenzaron a frecuentar la iglesia, mas ellos ya vieron así con una pedalada para servir, porque ya eran creyentes, ya habían frecuentado otra iglesia, como algunos de nosotros también ya frecuentamos en el pasado alguna iglesia, algunas cosas corren bien, otras cosas corren mal, mas aquí procuramos que todo corra bien, ¿no? Y entonces, y en este año hemos convivido, hemos andado, porque eso que yo faço con todos los obreros del ministerio, ¿tá? Lo que yo faço es convivir. Voy tratando de convivir con ellos, voy tratando de poder dar apoyo, vamos manteniendo una amistad, que es lo que más me interesa. Digan conmigo amistad, ¿tá? Ok. Y vamos manteniendo una amistad y voy entendiendo
cómo Dios quiere tratar con la vida de cada uno, cómo Dios lo quiere usar. No tengo problemas de ciúmes ni invejas, que a veces infelizmente a nivel de los obreros, ya pasé por varios ministerios, a veces a nivel de los obreros o a veces hasta a nivel de los propios creyentes, una ciumera, inventé una palabra, ¿no? ¿O no? Porque a veces la persona está pensando en sí mismo, pensando que es la estrella de la mañana. Y no es bien así, hermano. Yo siempre digo así, siempre va a haber un pastor mejor que yo. Siempre va a haber un pastor que fala portugués mejor que yo. Siempre va a haber alguien que organiza la iglesia mejor que yo. Siempre va a haber alguien que va a ser famoso. Y yo ahí, tranquilito. O sea, yo fijo, ay, qué ciúme, no, que no sé qué. Y vos estás inventando pecados y no. Eso está. Yo creo que Dios, cuerpo, ese concepto. Estoy tomando mi tiempo para explicar estas cositas porque son importantes entender. ¿Tá? Esto no es capricho, no es que yo porque yo quiero, porque no funciona así. Quien me conoce ya sabe que no funciona así. Las cosas van rolando, van desenvolviendo. ¿Está cierto? Cuerpo, ¿cuál fue la figura que el apóstol Pablo utilizó? El cuerpo humano. Si todos fuesen óleos, ni la mano izquierda le va a decir al pie derecho, no preciso de ti. Y usted dice así, fica entonces ahí. Es una figura simple, ¿no? Si el cuerpo humano tiene órganos y miembros y cada uno cumple un papel, igual también, esa fue la figura que el apóstol Pablo utilizó para ilustrar la iglesia local y la iglesia universal de Cristo espalhada por el mundo. Funciona así, cada uno tiene su don, su talento, y lo que nosotros hacemos aquí es tratar de descubrir. ¿Tá? Hay hermanos que son, vamos a decir, son discípulos de Cristo, no tienen títulos, mas están sirviendo, orando, ayudando, asistiendo, tocando, cantando, mas no están ahí con otros que sí, ¿entiendes? Mas al final, un discípulo, mira, un discípulo o un obrero o un ministro, ambos son parte del cuerpo de Cristo y cada uno cumple su parte. ¿Está bien? Entonces voy a convidar aquí a los hermanos Fernando, hermano Diogo, vengan aquí al frente. ¿Tá? Él, claro, vieron con Fernando, vio con su esposa también, ¿no? La hermana Julia, Enia y también otra familia más se acrecentó. Vamos a hacer lo siguiente, ustedes van a ficar aquí de joelhos olhando para el povo, ¿tá? Yo faço esta cuestión de que los los obreros se coloquen, digamos, olhando para el povo, porque están para servir. No están para ser servidos, están para servir, para usar sus dones, sus talentos, sus habilidades, que ya estamos usufruindo, ¿no? Y que se van a aunar a los que ya están operando y así vamos creciendo. Y voy a convidar a los obreros que ya son parte de la casa, vengan aquí al frente, por favor. Vamos a impor las manos. Es un mandato. Puede ficar aquí, ahí atrás. Da la, así. Ok, gracias. Ok, pues vamos a así en señal de, yo voy a ficar aquí. ¿Está bien? De aquí pasa para acá también. ¿Ah? Gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana. Es motivo de alegría cuando nos vemos personas o una familia, Señor, como este caso, que llega, Dios mío, Señor Dios, a tu casa. Señor, te damos gracias porque en algún momento tú usaste a otras personas el año pasado para que el Evangelio llegase a vida de ellos.
Gracias por los años que sirvieron la comunidad donde estuvieron, mas tú los guiaste, Dios mío, Señor, para se unir a nos en una mudanza que yo creo que fue de tu espíritu, una cosa que surgió de una manera natural, y creemos, Señor, que a veces van a aparecer cristianos ya nacidos de nuevo, que serán guiados por tu espíritu para ser parte de nuestra comunidad, como algunos que eran de aquí irán para otra, en fin, mas no fin de cuentas son parte de tu iglesia. Y te damos gracias por la vida de hermano Fernando y hermano Diogo, dos generaciones, Dios mío, Señor, cada uno con su don, na área, Dios mío, Señor, Deus de la pregação, na área do servicio, na área, Dios mío, Señor, multimedia, la música y tantas cosas, Dios mío, Señor, que cada uno está desenvolviendo ya, no es que van a desenvolver, ya están desenvolviendo y nos ya estamos a ser edificados, Padre. Esta mañana, Señor, como ministerio, impomos nuestras manos sobre la vida de Elis, Señor Dios, reconociendo y agradeciendo su servicio, Dios mío, Señor, creyendo, Señor, que a semejanza de nos, ellos continuarán creciendo, teniendo nuestro apoyo, nuestro amor, nuestro cariño, Señor Dios, que ellos mantendrán su corazón humilde, prestativo, dócil, Señor Dios, porque lo que más nos interesa es que cada uno possa ejercer su ministerio, su servicio y sin atrapalhar la vida de ninguém. Todos, cada uno, como siempre ensino, Señor Dios, cada uno tiene un lugar debajo del sol. Y yo creo que el hermano ahora obreiro Fernando y obreiro Diogo, Dios mío, Señor Dios, ellos van a desenvolver ese lugar debajo del sol. No fican sozinhos, tienen el apoyo da irmã Júlia, de su irmã, da filha Enia, y también extendemos a Nuno, Tania, hasta Salomé, Dios mío, Señor Dios, toda esa familia a cristiana, Señor Dios, toda esa familia más alargada, que también será una fuerza para ellos, para se cuidar, se guardar. Señor, que tú los abençoes. Señor, que ellos crezcan, se desenvolvan, que ellos puedan hacer todo no temor de Dios, hacer las cosas siempre no temor de ti, Señor, respetando los otros ministerios, respetando los principios bíblicos de la palabra de Dios, se guardando de todo pecado, de toda contaminación, a fin de que su servicio pueda ser eficaz, prosperado, abundando. Oro también, Dios, para que tú renoves la fuerza de todo este ministerio. Señor Dios, pasan los años y por una lógica a veces desgastámonos, a veces nos cansamos, a veces, Dios mío, Señor, batallamos a veces con cosas, Dios mío, Señor, que el enemigo levanta, a veces lidamos con personas, Señor Dios, que no es fácil. Dios mío, Señor, renóvanos, restauranos. Tú haces un revigorizar, Dios mío, Señor, de nuestra fuerza. Señor Dios, un refrescar de nuestro espíritu. Y que Dios pueda se cumplir lo que dice la palabra, que los que esperan en Dios se rejuvenecen como las águilas. Y que podamos levantar asas todos nos y toda la iglesia, todos los hermanos, que podamos nos renovar. Y Señor, como oímos esta palabra, que yo la tengo muy presente, Señor Dios, tú tienes un proceso de transición que está decorriendo. Ayúdanos a entenderlo, la dimensión. Yo creo que estamos ahí en algo que tú estás gestando en tu corazón y que tú quieres que nos, como obreros, podamos entenderlo y poder pasarlo para la iglesia, para que toda la iglesia camine junta, unida en un mismo espíritu. Señor Dios, cualquier espíritu de inveja, ciúme, desconfianza, ¡sai! En nombre de Jesús, porque aquí solo estamos para te exaltar, te engrandecer, nos alegrar, cooperar, ayudar y hacer o bem.
Nada más. Ese es nuestro único objetivo, Dios mío. Y tú irás acrecentando a aquellos que han de ser salvos. Tú los traerás del norte, del sur, del este y del oeste. Dios mío, Señor. Y si quieres hacer hasta del extranjero, traerás del extranjero personas que serán parte de nuestra familia. En nombre de Jesús. Amén, amén. Aleluya. Ahora nos vamos a dar un abrazo y después al final de la reunión ustedes abrazan a los hermanos para encorajarlos en nombre de Jesús, que Dios los abençoe. Firme también, amén, amén, amén. 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 Dios te abençoe. Firme, ¿está bien? Amén. Paz, Senhor, irmãos, obrigado, agradeço a toda a Igreja este momento, esta confiança e também que Deus seja com cada um de nós e que nos ajude, pois sem Deus nada somos, amados irmãos. Amados irmãos, eu queria partilhar convosco uma palavra, é uma palavra que nós recentemente já passamos, está no livro de Gênesis, já passamos por lá. Mas a palavra de Deus se renova a cada dia, amados irmãos, e a palavra de Deus tem um objetivo, é nos ensinar, e nos corrigir, e nos mostrar que aquilo que outros fizeram no passado, ou que fizeram de bom, ou que fizeram de mau, que sirva para nosso exemplo, para nossa edificação, para que nós possamos aprender, amados irmãos. E eu quero falar-vos de duas famílias de cristãos, dois cristãos que tiveram um comportamento totalmente diferente, e eles eram familiares, e eles viviam lado a lado, mas tiveram um comportamento diferente perante as situações. E vamos ver o exemplo deles. E queria que os irmãos abrissem comigo no livro de Gênesis, capítulo 13. Gênesis, capítulo 13. E versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Até ao lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade da terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Até aqui a palavra de Deus. Deus amado, que nesta manhã, Senhor, possas ser com cada um de nós, Senhor. Ajuda-me também, Senhor amado, preciso de Ti, Senhor, para que toda a palavra, Senhor, que eu possa falar, seja a Tua palavra, seja feita a Tua vontade, Senhor amado. Sê conosco, Senhor, enche-nos do Teu Santo Espírito, Senhor. Te agradecemos e entregamos tudo em nome de Jesus amado, Teu Filho, Senhor. Amém. Amém. Amados irmãos, nesta leitura que acabamos de acompanhar aqui no capítulo 13, Abraão, aqui ainda se chamava Abrão. Só no capítulo 17 é que Deus lhe mudou o seu nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações.
pai de uma multidão. E mudou também o nome de sua esposa, de Sarai para Sara. Amados, sabemos também que Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus. Saiu com toda a sua família, saiu com o seu pai, saiu com uma grande família. E vieram até Harã. Também o acompanhou sempre o seu sobrinho Ló. Ló era seu sobrinho, era um familiar e muito chegado. Aliás, para qualquer lado onde Abraão se dirigiu, Ló também foi com ele. Começamos aqui no versículo 1 a ler que Abraão subiu do Egito. Subiu para Betel, onde antes tinha estado, onde Deus já tinha lhe dito: a esta terra darei a tua descendência. E ali Abraão levantou um altar. Em todas estas passagens que nós podemos ler antes e depois deste capítulo, vemos que sempre Abraão levantou um altar e invocou o nome do Senhor, e Abraão louvou ao Senhor, e Abraão agradeceu ao Senhor. Nunca lemos que Ló tivesse feito o mesmo. Nunca. Amados, Abraão era alguém que tinha uma grande intimidade com Deus. Abraão tinha uma promessa de Deus para ele. Ló não tinha. Mas Abraão sempre estava com ele. Amados irmãos, às vezes na nossa vida nós também temos pessoas que se colam a nós. Isto é verdade, amados irmãos. Há pessoas que nos acompanham a nós por causa das bênçãos. Mas quando se trata de ter algum compromisso, se afastam. E muitas vezes também trazem contenda nas nossas vidas. E esta leitura nos mostra que houve contenda. Então subiu Abraão do Egito para a banda do sul. Ele e sua mulher e tudo o que tinha com ele Ló. Ló sempre o acompanhou. Diz que Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Abraão sempre foi uma pessoa abençoada. Porque Deus também lhe disse assim: abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E Deus também prometeu que o abençoaria. E isto é verdade. Abraão era não só um cristão dedicado a Deus, como também era um cristão rico. Porque não é pecado ser rico, amados irmãos. O problema está em colocarmos nas riquezas o nosso coração. Aí é que é pecado, amados irmãos. Porque não é pecado ser rico. Diz que fez as suas jornadas do sul, subiu então do Egito, fez as jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor, mais uma vez. Também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas. Também Ló tinha bens, tinha riquezas, tal como Abraão. Era natural. Ló estava a viver com Abraão. Ló também usufruía da bênção que Deus lhe dava a Abraão. Ló também usufruía. Ló também cresceu. E não tinha capacidade da terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Mas, irmãos, temos que recordar que Abraão e Ló estavam a passar por uma terra que não era deles. Mas que Deus tinha dito a Abraão que ia ser dele. Dele, Abraão, à tua descendência darei esta terra. Havia uma promessa para Abraão. E Deus também tem uma promessa para cada um de nós, amados irmãos. E nós também devemos saber que nós não somos daqui. Nós somos forasteiros. Neste momento, Abraão e a sua família eram forasteiros naquela terra. Também, eram forasteiros naquela terra. Aquela terra havia de ser deles, mas neste momento eles eram forasteiros. Naquela terra habitavam outros povos, outras nações, cananeus, ferezeus, hiveus, jebuseus. Muitos povos habitavam naquela terra. Mas aquela terra foi prometida a Abraão e à sua descendência. Diz que houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra.
lemos isto. Houve contenda. Amados irmãos, a contenda começou em alguma altura. E com toda a certeza, em alguma altura, Sarai, na altura, se chamava Sarai, mulher de Abrão, deve ter dito a Abrão: eu já te tinha avisado que não era bom. Eu bem te tinha dito. E ia trazer contendas. E muitas vezes as nossas esposas, amados irmãos, também nos falam, também nos dizem: eu já te tinha dito que isso não era bom. E muitas vezes o homem julga que consegue resolver as coisas e no seu pensamento, mas as esposas assim: tem cuidado, vê lá se o que estás a fazer é bom. Mas é verdade, é verdade. Não é que aqui na Bíblia esteja dito que Sarai tenha dito isso a Abrão, mas com toda a certeza Abrão, que falava muito com Sarai, sua esposa, com toda a certeza houve algum diálogo deste a alguma altura. Não acho bom o que o teu sobrinho Ló tem nada a fazer. Não acho bom que haja contenda entre vocês. Isso não vai ser bom para nós. E houve contenda. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. Amados irmãos, houve contenda entre os pastores de uns e os pastores de outro. Com toda a certeza, Abrão deve ter pensado assim: isto não pode continuar. Isto não pode continuar. Não pode haver contenda. Como nós lemos à frente, e Abrão foi ter com Ló e disse-lhe: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Portanto, não podia haver contenda entre Abrão e Ló, nem entre os pastores de Abrão e entre os pastores de Ló. Com toda a certeza, Abrão já teria tido algum diálogo com Ló. Poderia ter dito eventualmente: olha, avisa os teus pastores, porque não pode ser assim. Nós estamos aqui nesta terra, temos que viver pacificamente. Não podemos andar a armar contenda entre nós. E também esta palavra nos mostra que quem tomou a iniciativa foi Abrão, não foi Ló. Há sempre alguém que vai usufruindo das bênçãos ou vai usufruindo das coisas, mas enquanto não lhe tocar na pele, deixa andar. Ló era um cristão que não teria muita força, não teria muitas qualidades. E então deixava andar. Porque ele, com toda a certeza, sabia que os seus pastores também estariam em contenda com os pastores do seu tio Abrão. Abrão tinha acabado, ou tinha chegado recentemente do Egito, onde tinham ido lá por causa da fome naquela terra. Ló foi com ele. Ló também não passou fome por causa de ter acompanhado o seu tio ao Egito. Ló sempre tinha beneficiado de estar em presença do seu tio. Mas Ló não foi capaz de conter aquela disputa, aquela contenda. Ló não foi capaz de tomar a iniciativa e ter com o seu tio Abraão e dizer assim: tio, não podemos continuar assim, temos que arranjar uma solução. Não, essa iniciativa partiu de Abraão. Abraão é que achou que aquilo não podia continuar mais tempo. Amados irmãos, se nós temos alguma disputa, algum problema nas nossas vidas, nem que seja por causa de um familiar, nós temos que parar. Temos que resolver essa disputa, essa contenda. Eu sei que muitas vezes nos custa, amados irmãos. São familiares nossos, são sangue do nosso sangue. Mas muitas vezes temos que parar essa disputa. Muitas vezes um tem que ir para o Oriente, outro tem que ir para o Ocidente. E um tem que ir para o Norte, outro tem que ir para o Sul. Às vezes tem que haver uma separação, amados irmãos. Então disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Eles eram irmãos, amados irmãos. Além de serem familiares, eles eram irmãos na fé. Amados irmãos, não está escrito em lado nenhum que Abraão não terá sido salvo. Nós podemos ler em 2 de Pedro, capítulo 2, e versículos 6 e 7, diz assim, 2 de Pedro, capítulo 2: e condenou à subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente,
e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Livrou o justo Ló. Amados, a palavra de Deus diz que Ló era um homem justo. Mas Ló não foi muito firme. Ló não foi capaz de tomar as decisões certas, não foi capaz de consultar a Deus. Ló, conhecendo a Deus, porque conhecia a Deus com toda a certeza, e com toda a certeza sempre que Abraão levantava um altar, erigia um altar e invocava o nome do Senhor, Ló também estaria ali ao lado. Ló sempre teve o exemplo de Abraão a seguir. E com toda a certeza aprendeu sobre Deus. Portanto, não lhe faltavam exemplos a Ló. Mas Ló sempre foi mais fraco, amados irmãos. Então Abraão disse ao seu sobrinho, disse assim, não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Amados irmãos, Abraão foi cavalheiro. Sendo tio de Abraão, sendo tio de Ló, sendo mais velho que Ló, até seria natural que ele dissesse assim, que Abraão dissesse ao seu sobrinho Ló, olha, eu vou para este lado, tu escolhe agora de onde quiseres ir, mas eu para este lado vou, portanto, aparta-te de mim, afasta-te de mim. Mas eu vou para ali. Não. Abraão foi cavalheiro. E disse ao seu sobrinho, não está toda a terra diante de ti? Escolhe. Se tu fores para a esquerda, irei para a direita. Mas não podemos é viver juntos. Amados irmãos, na vida de um cristão não pode haver perturbação, não pode haver conflitos desta ordem, mesmo sendo familiares. Amados irmãos, Deus tinha uma promessa para Abraão. E Abraão não iria receber a promessa enquanto não estivesse separado de Ló. A promessa não era para Ló. Aí, depois, aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita, e a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Diz que levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Com toda a certeza, amados irmãos, eles deveriam estar num lugar elevado. E com toda a certeza veriam a terra toda que os cercava. Continuo a dizer que aquela terra não era deles. Eles eram, para além de serem pastores, de terem gado e de habitarem em tendas, aquela terra não era deles. Havia uma promessa feita a Abraão, por parte de Deus, de que aquela terra seria dada a ele e à sua descendência. Mas aquela terra não era deles. Eles não viviam em casas. Eles eram nómadas. Andavam de terra em terra, consoante as necessidades de pasto para o seu gado. E com toda a certeza viram a terra toda. Por isso é que Abraão disse a Ló, não está toda a terra diante de ti? E diz que ele olhou Ló, levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Antes de Sodoma e Gomorra se transformarem num monte de entulho, num monte de ruínas queimadas pelo fogo. Era toda bem regada. Não faltava pasto para o gado. Amados irmãos, ter o seu gado nesta campina bem regada nem era preciso viver pela fé. Não era preciso. Não faltava pasto para os animais. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Era como o jardim do Senhor. Era como o Éden. Era como o paraíso. Tudo bem regado. Não faltava água para beber, não faltava pastos, não faltariam árvores de fruto, não faltaria nada ali. Amados, Ló olhou com os seus olhos. Mas nós, quando olhamos para as coisas, antes de tomarmos uma decisão, Ló ia tomar uma decisão. Mas quando nós olhamos para as coisas antes de tomarmos uma decisão, não devemos olhar com os olhos de Ló.
Devemos olhar com os olhos de Deus. Devemos pedir conselhos a Deus. Não devemos agir como elogio. E Ló agiu desta maneira. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente e apartaram-se um do outro. Ló escolheu. Ló escolheu-se consoante aquilo que ele viu. Nós não devemos escolher consoante aquilo que nós vemos, porque os olhos nos enganam. Os olhos nos enganam, amados irmãos. Os olhos são enganosos, amados irmãos. Nós devemos escolher segundo aquilo que Deus quer para nós. Segundo o melhor que Deus tem para nós. Porque nós escolhemos aquilo que vemos segundo os nossos olhos, mas Deus tem outras coisas melhores para nós, que nós muitas vezes não conseguimos ver. Mas nós devemos esperar pela fé, confiar pela fé, como fez Abraão. Confiar pela fé. Abraão podia ter escolhido. Abraão podia ter escolhido. Ó meu sobrinho, temos muita pena, nós vamos separar, mas olha, eu vou para ali. Não. Aparentemente Abraão tomou aqui uma desvantagem, ficou em inferioridade. Aparentemente só. Porque Abraão confiou que Deus tinha coisas melhores para ele. Que Deus teria... Porque Deus já tinha dito a Abraão, a esta terra darei a tua descendência. E Abraão confiou. Abraão soube esperar. E nós também temos que saber esperar, amados irmãos. Apartaram-se do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da Campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Armou as suas tendas, espalhou as suas tendas com os seus pastores, os seus servos, que também tinha, porque Ló também era poderoso, e estendeu as suas tendas até Sodoma. Sodoma e Gomorra eram cidades aparentemente prósperas. Como diz, levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda barrigada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Portanto, antes de Sodoma e Gomorra terem sido destruídas, certeza, seriam cidades cobiçadas, com toda a certeza. Tanto que Ló estendeu as suas tendas até Sodoma, encostou-se a Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Eram maus. Quer dizer, amados irmãos, que Ló foi em direção ao pecado. Ló se aproximou do pecado. Por causa da sua escolha. Uma escolha baseada em conceitos humanos. Ló foi egoísta. Ló poderia ter pensado, bem, já que o meu tio Abraão me dá a primazia de escolher a mim, eu cedo-lhe aquele espaço, aquele terreno que está ali, que aparentemente até é bom, mas vou dar isso ao meu tio. Eu vou para o outro lado. Não. Ló, além de tudo, foi ingrato. Foi egoísta. Pensou apenas nele. Agora é que o meu rebanho vai crescer. Deve ter sido assim que ele pensou. Agora é que o meu rebanho vai crescer. Não me falta ali pastos e água. Ali 2 cidades maravilhosas. Vai ser uma maravilha. E eu então a negociar naquelas cidades vai ser todos os dias a vender animais para aquelas cidades. Deve ter sido o que ele pensou. Deve ter sido o que ele pensou. Amados, ora eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Então Ló ficou perto do pecado, ficou ao lado do pecado, ficou encostado ao pecado. Mas nós não podemos ficar encostados ao pecado, nós temos que nos afastar do pecado, amados irmãos. E lemos aqui no versículo 14 o seguinte: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e à tua semente para sempre. Lemos mais atrás que Ló levantou os seus olhos e viu toda a campina do Jordão. Ló só olhou numa direção, olhou segundo a sua concupiscência, segundo os seus desejos.
Mas agora Abraão olhou e foi Deus que lhe levantou os olhos, que diz, olha, levanta os teus olhos. Foi Deus que lhe ordenou. Levanta agora os teus olhos. Levanta os teus olhos. Onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês tem de dar a ti a tua semente para sempre. Mas só depois que Ló se apartou de Abraão. Amados irmãos, Abraão não iria ter cumprimento de promessa enquanto Ló estivesse junto dele. Amados irmãos, às vezes há coisas que não são boas na nossa vida e nós não nos apercebemos, amados irmãos. E nós temos que nos apartar das coisas que nos fazem mal, amados irmãos. Enquanto Ló esteve colado a Abraão, Abraão esteve relativamente limitado. Não iria ter cumprimento de promessa. Não se iria alargar. E nós precisamos de nos alargar, nós precisamos de crescer. Porque Deus nos fez para crescer, amados irmãos. Deus nos fez para fazer a nós como fez a Abraão. Para abençoarmos aqueles que nos abençoam e para amaldiçoar aqueles que nos amaldiçoam. Deus nos fez para ser bênção no meio daqueles que nos querem aceitar como bênção. Mas Deus também não quer que tenhamos pessoas penduradas em nós, amados irmãos. Porque ninguém tem que ser carregado ao colo, amados irmãos. Ninguém vai chegar à Nova Jerusalém Celestial carregado ao colo, amados irmãos. Nós temos que fazer a nossa caminhada, temos que fazer um esforço. Porque toda esta terra que vês tem de dar a ti a tua semente, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Amados irmãos, Ló viu o seu futuro, sempre viu a sua vida e o seu futuro de uma forma materialista. Ter muito gado, ter muitos animais, ter muitos pastos, ter muita água, crescer. Abraão não. Abraão sempre foi abençoado, sempre foi crescendo. Em qualquer lado onde Abraão ia, Abraão crescia. E também as pessoas que viviam com ele também iam sendo abençoadas. E é natural, amados irmãos. Deus nos abençoa. E através de nós, Deus também abençoa outras pessoas, amados irmãos. Mas Ló, amados irmãos, fez uma má escolha. Sabemos que mais tarde Sodoma e Gomorra foram destruídas. Mas Ló teve que ser arrancado à força por dois anjos. Arrancado à força, porque não queria sair. Porque não queria largar aquele lugar. E Ló já não habitava em tendas. Ló chegou a habitar numa casa, como nós podemos ver à frente. Quando os anjos foram ter com ele. Capítulo 19. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra. E lemos mais à frente também, no versículo 3. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa. E fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E também podemos ler mais à frente, que depois os varões daquela terra, que eram maus, porque souberam que entraram ali dois varões, dois anjos, para eles já eram dois homens, queriam conhecê-los intimamente, aqueles homens. Nós sabemos muito bem o que é que aqueles homens faziam em Sodoma e Gomorra. E diz que aqueles anjos acabaram por ferir de cegueira aqueles homens maus, e eles acabaram por se ir embora. Portanto, Ló habitava no meio daquele povo. Ló tinha deixado as tendas, tinha deixado provavelmente o desconforto das tendas, já estava instalado numa casa. Uma casa que tinha porta. Ló deixou-se envolver. Foi viver no meio do pecado. Diz ali na palavra: ora, eram maus os habitantes de Sodoma e Gomorra, e grandes pecadores contra o Senhor, como nós lemos há pouco. Diz a palavra, é porque já quando Ló foi para lá, aqueles homens já eram maus. E com toda a certeza Ló viu muita coisa. Como nós vemos mais à frente na 2 Pedro, o justo Ló enfadado. Ele estava enfadado, mas ele não resistiu.
Ele não lutava para sair do meio onde estava. Aliás, ele foi justamente para aquele lado. Como não lhe bastasse ter estendido as suas tendas até Sodoma, ele ainda foi viver no meio daqueles habitantes. Com toda a certeza, Ló deve ter sido muito ofendido. Ló. Ele deve ter tido uma grande dificuldade muito grande, amados irmãos, para não pecar, para não fazer como aqueles homens faziam. E fruto dessa falta de vontade, dessa complacência, desse compactuar com o pecado. Amados irmãos, nós devemos lutar, não só lutar contra o pecado, mas não pactuar também com aqueles que o fazem. Se eles o fazem, devemos dizer-lhes: o que tu fazes não é bom. Mas a decisão de continuar ou de voltar para trás, de se arrependerem, depende deles. Mas nós devemos afastar, amados irmãos. Devemos afastar do pecado. Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o varão que não se detém na roda dos escarnecedores, nem anda segundo o conselho do ímpio, do pecador. Amados irmãos, nós temos que compreender aqui que nós devemos falar aos pecadores, nós devemos falar aos ímpios, nós devemos falar aos escarnecedores de Deus, mas não andar segundo o conselho deles, não nos determos na roda deles. Devemos anunciar, devemos falar. Nós temos que falar a todos esses que não conhecem a Deus, mas não nos devemos deter no meio daquilo que eles fazem. Ló foi injustamente para o meio deles. Foi fazer algo que é errado. E à conta disso, amados irmãos, Ló acabou sem nenhum bem. Perdeu tudo. E foi viver numa caverna com as suas duas filhas. E fruto disso ainda cometeu o incesto com as suas duas filhas. E foi pai de duas nações, de dois reis que foram uma pedra de tropeço na vida de Israel, do povo de Deus também. Moabe e Amon. Ló foi o pai de Moabe e de Amon. Aquelas suas filhas, com toda a certeza, conheciam que haveria o tio do seu pai. Não vivia muito longe. Não vivia muito longe, porque também diz a palavra que quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, Abraão foi ver as ruínas. Viu de longe as ruínas. Mas este longe não era assim tão longe que as filhas de Ló não conhecessem que haveria ali também uma família próxima. A família de Abraão, tio do seu pai. Mas fruto, influência do meio onde elas viviam, do pecado das cidades de Sodoma e Gomorra, elas quiseram cometer incesto com seu pai, porque diziam que não havia varão nenhum na terra que entrasse a elas segundo o costume. Porque o costume que elas tinham era outro. Elas tinham outros costumes. As filhas de Ló assimilaram outra vida, outros costumes, uma vida de pecado. E então cometeram pecado com seu pai. Diz que deram vinho a beber a Ló para poderem cometer esse incesto. Amados irmãos, que nós possamos olhar para o exemplo destas duas famílias, destes dois cristãos, amados irmãos. Abraão ficou mudou-se para outro lugar. Com toda a certeza não era tão bom, não teria pastos tão verdejantes, poderia não ter tanta água, seria necessário cavar poços fundos para ir buscar água. Ló escolheu aquilo que aparentemente tinha mais riqueza. Mas também diz Provérbios 15:7 que melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. E Ló escolheu o ódio. Ló escolheu viver no meio do pecado. E foi preciso dois anjos tirá-los a ele, a sua esposa e as suas duas filhas. Nem os seus dois genros quiseram vir e ainda zombaram dele. Ló sempre esteve no meio dos problemas. E o cristão tem que fugir dos problemas. É enfrentar os problemas para que não possa estar metido no meio deles.
Abraão enfrentou o problema e diz assim: não posso mais viver com estas contendas, com estas disputas. Ló não, deixou andar. Então nós temos que enfrentar os problemas. Se o problema quiser ir para o Oriente, então nós vamos para o Ocidente. Se o problema quer ir para a esquerda, nós vamos para a direita. Olha, problema, eu não posso mais continuar a viver contigo, não posso continuar a pactuar contigo. Então tu, se vais para um lado, eu vou para o outro. Escolhe para onde tu queres ir. Mas eu não vou continuar a pactuar contigo e a viver contigo assim. Viver contigo é um problema, então tenho que me separar de ti. Nós devemos enfrentar, tomar a decisão como fez Abraão. Não podemos continuar a prolongar os problemas na nossa vida. Nós temos promessas para nós, amados irmãos. E não vamos receber as promessas enquanto continuarmos com o problema.